Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares e hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal com vocês. Compras de plantas pela internet. Gente, a internet é uma invenção maravilhosa e é graças a ela que nós estamos agora aqui, ó, se vendo. Vocês estão me ouvindo e eu estou conseguindo produzir um conteúdo interessante para que vocês aprendam a cultivar as plantinhas com sucesso. E a internet, hoje em dia, virou um comércio digital gigantesco. E as plantas, elas estão também presentes nas redes sociais, nos sites. E as pessoas que adquirem plantas precisam saber que ao adquirir uma planta, não é qualquer transportadora que envia, hein? É proibido mandar plantas pelos correios. Se você mandar planta pelo correio, você corre o risco, ou adquirir uma planta que está sendo enviada pelos correios, você corre o risco de perdê-la, de ser confiscada ou de ser devolvida para o remetente, tá bom? Então, sempre que você adquirir plantas, opte por transportadoras que aceitam enviá-las, como a Azul Cargo e a Jedlog. Eu estou fazendo propaganda mesmo da Azul Cargo e da Jedlog, porque são as duas que eu nunca tive problema. As minhas plantinhas sempre chegaram rapidamente e inteiríssimas. E olha só que legal, a caixinha da alegria aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. Caixinha da alegria, porque repleta de plantinhas raras e especiais. Quando você vai adquirir uma planta pela internet, a planta, para ela chegar inteira na sua casa, ela não pode ficar solta dentro da caixa. O que isso significa? Ela não pode balançar, tá? Ela tem que ficar presa. E esse preso, ela pode ser até feito com bastante folha de jornal, folha de papel, qualquer material que pressione ela, de maneira que não estrague a sua plantinha, mas que não permita que ela balance no transporte. Porque se essa planta ficar balançando durante o transporte, o que vai acontecer? Vai danificar e com isso vai aumentar o risco de você perder a sua planta, tá? Então aqui vocês estão vendo uma caixinha onde eu adquiri algumas plantas que vieram inclusive com os vasinhos para plantar como brinde. Olha só, eu nem pedi o vasinho e veio. Que legal, né? O capricho do produtor. E as plantas, olhem só, elas vêm envolvidas em um papel grosso. Deixa eu pegar até aqui uma faquinha, abrir para vocês. Estou abrindo aqui agora pela primeira vez com vocês, ó. Aqui tem uma espécie de um cacto bem raro, tá? Opa! Opa! Esse cacto, o nome popular dele, eu não vou falar aqui para vocês, mas o nome popular dele não é muito simpático não, tá bom? É um cacto bem raro em cultivo e olhem só como ele chegou, em raiz nua, tá? E prontinho para ser plantado. Então eu tenho uma plantinha aqui e eu vou colocar todas elas aqui enfileiradas para que vocês possam ver. Tenho aqui uma suculenta, uma gastéria. Aqui eu tenho uma suculenta raríssima que eu comprei para minha coleção. É uma eufórbia belíssima e que depois eu vou inserir imagens dela no vídeo aí para vocês terem ideia de que planta maravilhosa eu estou falando. Ó, mais uma. Gente, essa suculenta é muito bonita. As folhas retorcidas e conforme ela vai crescendo, essa eufórbia decare, ela forma como se fosse uma mini árvore, um bonsaizinho de suculenta. É muito bonita e para quem gosta de planta exótica, daquelas plantas bem diferentes, isso aqui é espécie digna de coleção de suculentas. É uma planta belíssima, ó. Vou colocar aqui, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo essa filinha aí de plantas, tá? E vamos abrir mais uma aqui. Gente, é uma delícia, hein? Quem não gosta de abrir pacotes de presente? Eu tenho certeza que você, quando recebe
a sua caixa da alegria, uma caixa repleta de plantas, você fica aqui nessa ansiedade como eu tô, para ver se elas chegaram inteiras, né? Pessoal, sempre que vocês enviarem alguma planta ou receberem, a planta não pode estar úmida, hein? Cuidado com isso, porque a umidade somada ao aquecimento dela dentro de uma caixa e ao tempo de transporte pode apodrecer a planta. Então, sempre que transportar, ela precisa estar seca. Não me molhem a planta antes de transportar. Gente, essa suculenta, quando ela cresce, ela parece uma cobra. Depois eu coloco a foto dela aí no vídeo para vocês verem. E tem mais aqui, ó. Cuidado na hora de vocês jogarem a caixa fora, que uma vez um produtor me mandou um envelope cheio de sementes de suculenta de presente, sementes de suculenta rara, e o Murilo, afobado aqui, não viu, pegou e jogou fora e não viu que tinha um envelopinho dentro. Gente, eu não joguei as minhas sementes de aloe fora sem perceber? Então, ó, então aqui vem o produtor manda todas as orientações, dicas de cultivo, nota fiscal, plaquinhas com as identificações. Olhem só o capricho, hein? E tem mais aqui, vamos lá. Ó, essa plantinha que veio, ela vai servir para um futuro vídeo que eu vou gravar aqui para o canal da Espanhol Plantas, que eu não vou contar agora, é uma surpresa. Mas essa gordinha aqui é uma suculenta maravilhosa, ela parece um baobazinho quando grande, e a flor nem parece pertencer ao planeta Terra, ela parece ser extraterrestre. O nome dela é Dorstenia fétida, tá? É uma suculenta muito bonita, essas gordinhas aqui, ó. E daqui a pouco nós vamos plantar. Esse cacto que veio é um cacto que parece o rabo de macaco, tá? Mas ele não tem os pelos esbranquiçados e as flores são vermelho bem sangue. Muito bonito. Depois eu também coloco o nome e a foto da planta para vocês terem uma ideia aí no vídeo, tá? Olha só, e não para de chegar, tem mais. Por que que eu estou tirando todas de uma vez só? Daqui a pouco vocês vão entender, tá? Vou tirar mais uma aqui. Opa, uma asclepia! Amo as clepiadáceas no geral, tá? Ó, uma caraluma crenulata, caraluma crenulata, olha só. E os pacotinhos da alegria não param de me proporcionar surpresas. Piaranthus atrosanguíneos. Gente, cada nome, hein? Mas são suculentas raras que eu comprei, tá bom? Ó, mais uma. Opa! Cuidado que na pressa às vezes você pode quebrar. Essa, pessoal, nem toda planta que vocês adquirem vem com raiz. Tem produtores que comercializam estacas, plantas sem as raízes. Então, na hora de adquirir, leia as observações na hora da venda, hein? Porque tem pessoas que depois ficam xingando o produtor e estava lá escrito que não é muda enraizada, era estaca, tá? Então fique atento quanto a isso, tá? Essa uma estapélia. Deixa eu ver mais uma aqui. Ah, uma frérea, olha só, essa suculenta também é muito bonita. Nossa, parece uma cobra também assim. E por último, para já começar já as dicas que eu quero dar. Mais uma. Gente, eu gostaria que vocês estivessem sentindo a sensação que eu estou sentindo aqui, ó, de abrir a caixinha da alegria. E uma órbia Semota variedade lútea, tá? Olha só. Chegou, não ficou nenhuma aqui para trás, para o Murilo não cometer erro que ele já fez, de jogar coisa no lixo que não deveria, não. Tá tudo aí, tá? Agora, a dica principal desse vídeo. Sempre que vocês adquirirem plantas assim, ó, em raiz nua, plantas que ficaram um bom tempo durante o transporte, essa dica que eu vou dar, ela serve para você aumentar a chance do enraizamento, da pega. Eu vou pegar um enraizador, nesse caso é um enraizador da Forte, tá? Na orientação aqui do fabricante, olhem só, ele está pedindo para estaquias
e mudas aqui, como vocês estão vendo, diluir 60 ml, um vidrinho desse, em 600 ml de água, tá bom? Então eu vou pegar esse produto, vou colocar aqui na água, ó, como vocês estão vendo. Deixa eu pegar uma colher, mexer aqui, ó. Isso aqui é enraizador, tá? E agora eu vou pegar todas as mudas, pessoal, olhem só, vou pegar todas as mudas e vou colocar de molho nessa solução com enraizador. Pode colocar com folha, com tudo junto, não tem problema. Pode colocar, tá? Cuidado na hora de colocar, é que eu sei qual é qual, tá? Para vocês não confundirem qual é qual, porque senão é bom às vezes colocar amarrado com a plaquinha as que vocês tiverem dificuldade depois de identificar, tá? Ó, coloquei todas de molho no enraizador. Tá? E agora eu vou deixar aqui 10 minutos de molho nessa solução para elas absorverem um pouco esse produto e depois essa água com o enraizador eu também vou molhar o substrato depois, tá bom? Então é isso. Vamos aguardar 10 minutos e enquanto eu aguardo elas, eu vou preparar os vasos para plantio, tá? Eu tenho umas espécies maiores, que é a Dostênia fétida, que eu vou plantar em vasinhos maiores. Uma dica, você que é colecionador de suculentas e quer otimizar o espaço nas suas prateleiras, os vasos quadrados, eles são melhores para você organizar a sua coleção, tá bom? Então fica aí a dica, o vaso quadrado, ele ocupa menos espaço que o redondo, tá? Na hora de você organizar a sua coleção de suculentas. Essa dica é bem interessante para quem não tinha observado isso ainda, tá bom? Então eu tenho aqui meus vasinhos. Vasinhos altos, quando você coloca um substrato muito leve, tá? Dependendo do tamanho da suculenta, pode acontecer isso aqui, ó. Ele pode virar com o vento, com a chuva, com a água da irrigação. Então, para evitar isso, pessoal, além de ajudar a drenar a água, pedrinha brita, como a brita é pesada, ó, eu vou colocar uma camadinha de brita no fundo desses meus vasinhos, por quê? Além dela facilitar a drenagem, como o substrato dessas suculentas que eu vou plantar é um substrato muito leve, poroso, aerado, a brita ela vai dar uma estabilidade nos vasos, evitando que eles virem facilmente, tá bom? Olha só que interessante. Eu vou colocar a brita aqui dentro de todos eles. Ó. E vou colocar a brita aqui nos maiores também. Gente, jardinagem sem frescura, ó. Como a vida como ela é, como a gente faz em casa mesmo. Às vezes faz uma sujeirinha, jardim sem fazer essa baguncinha, sem essa sujeirinha, não tem graça, tá? Fiz aqui, esses aqui se eu precisar eu pego depois, tá? Aqui, mais um. Pronto. Agora que eu coloquei a drenagem em todos os meus vasinhos, eu venho com o meu substrato de floricultura, tá? Esse substrato aqui na Espanhol Plantas, ele é maravilhoso para suculentas. É o mesmo substrato que a Espanhol utiliza na sua produção. Por que que ele é bom? Gente, ele tem uma granulometria. Vamos ver se o nosso câmera consegue pegar os detalhes aqui, ó. Ele tem uma granulometria grande. O que que é granulometria? É o tamanho das partículas que fazem parte da composição desse substrato. Então esse substrato, por possuir esses pedaços maiores de casca de pinos ainda em fase de compostagem, o que que acontece? Ele deixa o substrato solto, aerado, e isso facilita o enraizamento da planta e isso facilita também a drenagem rápida da água, porque a água acumulada num substrato para suculentas não é interessante, tá bom? Então, aqui eu tenho um substrato bem aerado. Se você não tem um substrato bem aerado, eu recomendo você colocar areia bem grossa, pedrisco, qualquer material que vai ajudar a deixar o substrato bem soltinho, tá bom? Aqui eu tenho o substrato.
Para ajudar no desenvolvimento das minhas plantas, vocês precisam entender o seguinte, ó. As suculentas agora, elas não estão ainda enraizadas nos vasos. Elas ainda vão enraizar. Como elas ainda vão enraizar, elas não vão absorver nutrientes. Então, como eu sei que vai demorar para elas absorverem nutrientes, eu vou colocar um adubo de liberação lenta, que é aquele adubo que está encapsulado e ele vai liberando os nutrientes ao longo de vários meses, tá? Então aqui eu vou colocar um pouco de adubo de liberação lenta. Vocês podem colocar, em média, por vaso pequeno, uma colher de café e nos vasos maiores uma colher de chá, tá? Em cada vasinho desses aqui de adubo de liberação lenta, tá bom? Sempre misturado ao substrato, tá? Agora, enquanto elas ainda estão de molho, o que eu vou fazer? Eu vou encher os meus vasinhos. Ó. Sempre coloquem com um dedo abaixo da borda do vaso, para que quando vocês molharem o vaso ele não transbordar e sujar, né? Ó. Isso é bom porque enquanto isso elas vão ficando de molho na solução com um enraizador. Gente, esse enraizador aqui é facilmente encontrado à venda em todo o Brasil, tá? Vocês podem comprar até no site da Forte Jardim lá, que eles vendem pela internet, tá bom? Ó. Aqui os vasinhos das dostênias. E agora eu venho com os vasinhos das minhas outras suculentas. Coloco tudo aqui dentro do prato e vou enchendo. Gente, é gostoso, né? Colocar a mão na terra, se sujar. Eu não sou muito fã, confesso para vocês, eu deveria aqui estar dando exemplo, mas não tô usando luva, né? Mas, gente, eu adoro ter esse contato com a terra. É tão gostoso essa troca de energia que a gente pode fazer, né? Ó, tirando o excesso. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Agora eu já estou com os meus vasinhos, já com o substrato. Não fiz mistura nenhuma especial, que conforme eu expliquei para vocês, esse substrato da Espanhol Plantas, ele tem uma granulometria bem grande. Então, com isso, as partículas promovem uma aeração, descompactação e percolação da água fácil, tá bom? Vamos lá, então vamos plantar? Já as nossas plantas já estão aqui hidratadas, vamos começar das maiores para as menores. Vamos começar pelas gordinhas, as dostênias. Gente, essa dostênia, ela é muito bonita, é uma suculenta que eu sou apaixonado, ó. Tá aqui uma mudinha de dostênia, eu venho com a ponta do meu dedo mesmo, faço um bercinho de plantio, ó, na profundidade aqui da raiz dela. E pronto, ó, e dou uma apertadinha e deixo a parte da barriga dela, que é o caudex. O que é esse caudex? É uma planta caudiciforme, ó. Deixa eu pegar uma maior aqui. São as plantas como a rosa do deserto, que criam um caule que reserva água e nutrientes para elas conseguirem sobreviver durante períodos áridos, períodos que não chove, períodos onde a natureza dificulta a vida delas. Mas na sua adaptação, na sua evolução, elas conseguiram se modificar para conseguir sobreviver às adversidades da natureza. Plantei uma, ó, plantei, tá bem firme, dou uma batidinha aqui para tirar os bolsões do ar, planto a segunda, ó, abro o bercinho de plantio, encaixo, aperto. Essa apertadinha é muito importante para vocês garantirem o sucesso, a pega da sua suculenta. Eu vou tirar o cacto aqui, que ele está me espetando. Toda vez que eu venho pegar uma aqui, o danado dá uma mordida aqui no meu dedo. Espera aí, ó. Gente, esse cacto é muito bonito. Vocês devem pensar, nossa, o Murilo pega de qualquer jeito. Gente, é só você... É que eu tenho uma praticidade no lidar com planta. Se você fica com mais receio, usa uma luva, utiliza algum material. Mas eu tô pegando esse cacto cheio de espinho com a mão. Mas você, cacto com espinho, cuidado, hein? Gente, essa suculenta é muito linda. Eu sou apaixonado por ela. Eu tô muito feliz que eu consegui 4. Ó.
Dorstênia fétida. Existem outras espécies de Dorstênia. A Gigas também é muito bonita, tá? Existem várias Dorstênias, tá? São as gordinhas do reino vegetal. Muito bonitinha. E a vantagem é que a danadinha começa a dar muda para tudo quanto é canto depois com o tempo, hein? Nossa, ela se propaga facilmente através de sementes. Elas começam a brotar por tudo. As Dorstênias estão plantadas. Agora eu percebi que eu vou precisar de um vaso maior para o meu cacto. Então, vamos pegar ele. Deixa eu tirar, coloquei muito. Abro o bercinho de plantio dele. Venho com o meu cacto aqui. Com cuidado, porque ele morde. Ó. Ó. Sempre dá aquela apertadinha. Tá? Aperta sem dó, pessoal. Não precisa achar que vai... Não pode ter bolsão de ar. A planta precisa ficar bem firme. E como é um substrato com uma granulometria, partículas grandes, por mais que você aperte, não compromete a estrutura dele, ele continua ficando soltinho. Ó, plantei o meu cacto e agora eu vou plantar as minhas outras suculentas. Por falar nisso, olha só, eu tenho mais um cacto para plantar, um polêmico cacto para plantar. Esse cacto, gente, ele recebeu um nome popular referente ao órgão reprodutor masculino. Então você já sabe do que se trata, né? Ele é chamado de pênis cactus fora do Brasil, tá bom? É um cacto que é cacto de colecionador, tá? São nomes populares, né, gente? Que o pessoal dá em relação ao formato da planta. Tem cacto cérebro, tem cacto rabo de macaco, tem cacto rabo de rato e tem um cacto que também tem a forma do negocinho, então... Não sou eu que inventei não, tá? É o nome popular dele. Então agora eu venho aqui, planto ele. Ele é um cacto raro, é um cacto de colecionador. Não é comum vê-lo à venda no Brasil, tá? Tá aqui ele plantado. Aqui. As gastérias são suculentas maravilhosas, né? Porque elas são suculentas que elas têm a capacidade de se adaptar em locais com pouca luminosidade, que não tem a necessidade de ter sol pleno. Algumas se adaptam a meia sombra, né? Ravócias, gastérias, né? Então são plantas muito interessantes para serem cultivadas. Às vezes vocês devem estar pensando, nossa Murilo, esse vaso não é pequeno para essa gastéria? Eu estou plantando agora só com o objetivo de enraizar. Depois, no futuro, eu passo elas para um vaso maior, tá bom? Depois eu vou limpar, tá, gente? Eu tô com a mão suja aqui, mas depois eu finalizo limpando. Ó, venho com as minhas suculentas. Tiro excesso de terra, ó. Vou enterrar. Essa aqui veio com pouquinha raiz. Essa caraluma. Ó. Quem não gosta de fazer essa baguncinha, hein? É gostoso. Ó, apertar. Muito importante, apertar e preencher com o restante do substrato. Mais uma plantada, tá? E agora vamos plantar as outras. Aqui. Essa eufórbia, vou botar mais brita. Essa eufórbia eu já vou plantar ela num vasinho um pouquinho maior. Aqui. Gente, essa eufórbia é muito linda. Muito linda. Eu já tive no passado um vaso dela bem cheio. A muda veio da Tailândia. E agora já tem produtores do Brasil comercializando ela, tá?
Ela é muito bonita, essa eufórbia. Quem é colecionador de suculentas, recomendo adquirir ela, porque é uma planta muito legal. Vocês devem estar perguntando, né? Quem é que vendeu para você essas plantas diferentes? Eu comprei do viveiro chamado Via Cacto, viacacto.com.br. A Rita, ela produz essas plantinhas que no comércio nós não encontramos à venda, tá? E a Rita, ela não é produtora, ela é enfermeira, tem a jardinagem como hobby e o excesso de mudas da produção dela, ela comercializa, até para poder bancar esse hobby, que vocês sabem que não é barato manter uma coleção de plantas, né? Então ela comercializa, entrem lá no site dela e podem olhar o que ela tem disponível, viacacto.com.br, tá bom? Se eu não me engano, ela tem Instagram também, tá? Plantei a minha eufórbia, essa eufórbia é tão linda, ops! Não posso falar isso, senão as outras vão ficar com ciúme, hein? Ei, gosto também de vocês. É que eu queria tanto essa eufórbia aqui, ela é muito bonita, tá? Essa eufórbia. E é isso, terminar aqui de plantar. Pronto, pessoal, acabei de plantar todas as suculentas e agora essa água que eu preparei, o enraizador, vocês não precisam jogar fora. Vocês podem, além de oferecer a primeira umidade inicial para o substrato com ela, vocês podem regar as suas plantas do jardim para estimular o enraizamento. Não joguem fora, tá bom? Eu não recomendo vocês armazenarem essa solução porque ela pode conter material orgânico junto com ela e que pode levar a decomposição, mau cheiro e acabar trazendo até doenças para a sua planta. Não armazene. Utilize após esse plantio para regar outras plantas ou para replantar alguma planta que esteja precisando de replantio. E agora eu vou pegar um pouquinho dessa água, aqui ó, vou pegar aqui mesmo com o regador, aqui ó, sem frescura, gente. Um pouquinho dela, ó. Tirar o bico, senão vai entupir. E vou molhar as minhas suculentas com essa solução. Essa primeira rega, gente, é sem medo. O substrato ele precisa estar bem molhado para ativar as raízes. Lembra que a planta estava no transporte bem desidratada, bem debilitada? Então, essa primeira rega aí, vocês podem fazer sem receio. Podem molhar bem e depois vocês só voltem a molhar após o substrato secar, tá bom? Tá? Começou a secar, molha. Começou a secar, molha, tá? A regrinha de rega de qualquer suculenta. Pronto, ó. Molhei todas elas agora com essa solução. Não coloquem as plantas imediatamente no sol pleno. Aguardem pelo menos uma semana, deixem ela num local bem claro e ventilado. Gente, é importante ter ventilação para que essa água possa evaporar rápido, hein? Senão as suculentas vão morrer decorrente ao apodrecimento. Tem que ficar em local bem iluminado e bem ventilado. E depois vocês voltem com elas para um local bem claro e gradativamente vão acostumando elas no sol pleno. Eu tenho o costume de colocar as plantas recém-plantadas em uma caixinha que facilita tanto o transporte e a localização delas, que eu sei que são plantas que acabaram de passar pelo replantio ou pelo plantio e que precisam de um cuidadinho mais especial, tá? Colocando elas aqui, ó. Ixi, eu acho que não vai caber todas. Queria tanto que coubesse todas. Ó o cacto. Opa. Ixi, as dostênias vão ocupar todo o espaço. Não coube, depois eu vou ter que arrumar outra. Ó. Pronto, pessoal. As nossas suculentas que foram adquiridas pela internet já estão plantadas. Agora é só aguardar o enraizamento, que o enraizamento é o maior sinal de que essas plantas pegaram. Acostumá-las gradativamente ao sol pleno, porque a maioria é de sol. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e podem comprar à vontade pela internet, desde que o fornecedor de vocês, o vendedor, possa garantir um transporte seguro para as suas plantinhas. É isso aí.